Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto, amados irmãos, é o culto da Congregação Cristã Apostólica. Nós convidamos a todos os irmãos, as irmãs, as famílias, que possam participar desse culto, não somente assistir, mas que possamos participar em comunhão. Nosso culto, ele é preparado para que possamos ter comunhão com o Senhor. Então, neste momento, que você possa se esquecer do teu cotidiano, dos teus problemas, volte a tua mente ao nosso Deus, confesse as tuas faltas ao Senhor, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Não há nada em oculto, não há nada que o Senhor não conheça, mas Ele quer o nosso coração, amados. Ele quer que nós venhamos na presença dEle, confessemos nós mesmos as nossas faltas. Porque fazendo dessa maneira, o Senhor encontrará em nós um coração sincero. E do alto dos céus, o Senhor tem o perdão, o Senhor tem a misericórdia, o Senhor tem uma benção especial para cada um de nós. Façamos dessa maneira, comunhão na participação do culto, comunhão no cântico dos louvores, comunhão no tempo da oração. Confessemos as nossas faltas, ligue a tua mente no trono da glória do nosso Deus nesse momento e que possamos fazer um culto não de lamento, mas um culto de glorificação ao nosso Deus. Iniciando este serviço, convido a todos a cantar o hino que no livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica está no número 69. Faz tu
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Nesta mesma comunhão, amados irmãos, vamos cantar o hino 48, hino 48. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, irmãs, este momento nós iremos aos pés do Senhor apresentar a toda a igreja, apresentar o santo culto, apresentar os pedidos, qual você tem feito menção nas redes sociais, no YouTube. E, irmãos, nós vamos aos pés do Mestre, ao Deus que fez os céus e a terra. E a Ele nós devemos render toda a honra, todo louvor, toda adoração e toda a glória. Então, de onde você estiver, que você possa reclinar a sua cabeça, se ajoelhar, o que você conseguir fazer em ato de reverência ao nosso Deus, mas clame ao Senhor. Clame, se você não pode clamar em voz alta, clame em pensamento, mas clame. Se você está no carro, clame. Se você está na tua casa, clame, clame, adore a Deus. O Senhor se agrada da adoração do povo dele na terra. Em comunhão, amados, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus,
Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aos Teus pés em ato de humilhação, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação a qual Tu tem nos feito. Se tão pouco formos fiéis à Tua palavra, herdaremos o direito da vida eterna. Graças nós Te damos, Senhor, porque essa grande sorte coube a nós, através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, que intercede por nós à Tua destra, Senhor. E a Ele, Senhor eterno, elevamos a nossa voz, por Ele elevamos a nossa voz, Senhor, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ó Deus de misericórdia, graças Te damos pelo fôlego de vida, graças Te damos, Senhor eterno, pelo calçado, pelo vestido e pelo alimento, graças Te damos pela saúde, Senhor, pelo trabalho qual Tu tem nos dado. Se entre nós, recebendo essa oração, há aquele, Senhor, que essa oração não se aplica, porque, Senhor eterno, está lamentando os Teus mortos, está sofrendo com enfermidade, se não tem a roupa para vestir, o calçado para calçar, tampouco a comida sobre a mesa, Senhor, nós Te pedimos, nós Te clamamos e Te imploramos, ó Deus, que Tu possa despertar os quatro ventos da terra e possa, Senhor eterno, preparar, Senhor, a provisão na mesa e na vida de cada um dos Teus pequeninos na terra também. Ó Deus de misericórdia, apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração a qual o Teu povo tem feito menção nesta manhã, Senhor eterno. Nós Te pedimos, Senhor, quem pede, pede porque confia. Portanto, nós Te pedimos, Senhor, seja por causa, por aflições, por problemas familiares, por enfermidades, Senhor, por causas de justiça ou causas, Senhor, sociais, seja aquele que espera, Senhor, ser favorecido em alguma coisa na terra, seja aquele, Senhor eterno, que espera ser reconhecido, Senhor, por alguém, por algum parente, por algum familiar, por algum, Senhor eterno, algum líder. Nós Te clamamos, Senhor, atenda o Teu povo na multidão da Tua misericórdia, atenda, Senhor, levando saúde ao enfermo, levando saúde na mente, Senhor, levando, Senhor eterno, entendimento para entender os Teus desígnios sobre nós, levando, Senhor eterno, a esperança, a fé, a perseverança para esperar, Senhor, o Teu tempo na nossa vida. Ó Deus de misericórdia, quantos de nós estamos, Senhor, por um fio de linha, Senhor, para perder as esperanças, para perder, Senhor eterno, até a nossa própria vida, mas nós Te clamamos, Senhor, entra com providência na vida dos Teus filhos, na multidão da Tua misericórdia. Nós não pedimos isso porque merecemos, porque somos pecadores, Senhor, somos errantes na Tua presença, mas nós Te pedimos, Senhor, por essa intercessão e Te pedimos ainda, Senhor, que Tu possa perdoar as nossas faltas, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, quantos de nós, Senhor, estamos vivendo dias de tribulação, dias que parecem uma noite nublada, um dia nublado, Senhor, a qual não enxergamos um palmo na nossa frente, mas nós Te pedimos, Senhor eterno, tira toda essa neblina, tira toda, Senhor, essa confusão e permita que possamos enxergar o sol da justiça, Senhor. Ó Deus de misericórdia, que possamos enxergar ao longe, faça da nossa vida, Senhor, uma calma, um dia de entardecer maravilhoso, que possamos ouvir os pássaros cantar na nossa vida, Senhor, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos também. Ó Deus de piedade santo, os anos se passam e mais um está se terminando, mas nós Te clamamos, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua benção, os Seus dons possam repousar sobre a Tua igreja na multidão da Tua misericórdia. Ó Deus de piedade santo, queira ser com a nação brasileira, queira ser conosco, Senhor, queira ser com a força pública de saúde, força pública de segurança do nosso país, queira tomar a cada um, Senhor, dos Teus filhos, as Tuas filhas, para dar um bom testemunho da Tua graça nessa terra, para que possamos, Senhor, por onde passarmos, fazermos novos discípulos para Ti também. Ó Deus de piedade santo, quero abençoar o decorrer desse culto e mais uma vez manda para nós um passo da Tua santa e bendita palavra. É o que Te pedimos, na confiança de alcançar, Senhor, não por nós, mas por Jesus Cristo nosso Senhor. Intercede por nós à Tua destra, não só hoje, mas eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Bem amados irmãos, dos anúncios que nós
fazemos aos irmãos. Primeiro, amados, a respeito dos nossos cultos online. Os irmãos bem sabem, as irmãs bem sabem, que temos cultos sempre às 20 horas, de segunda a sábado, na internet, através do YouTube, Facebook e do aplicativo da Congregação Cristã Apostólica. Também temos culto aos domingos, 10 horas da manhã e às 18h30. Também temos culto às terças-feiras, 14 horas. Também temos culto aos sábados, só com as irmãs, às 10 horas da manhã. Entretanto, temos os cultos presenciais nas nossas igrejas, com exceção a esse tempo que, por recomendação do governo, nós suspendemos nesse final de semana, por certo, no próximo também. Nós temos cultos presenciais na igreja de Barueri, na igreja de Santo Amaro, na igreja de Itapevi. São principalmente as igrejas de Santo Amaro e de Itapevi, são igrejas de fácil acesso, a qual convidamos a todos os irmãos que se utilizam de transporte público, que estejam congregados conosco. Nosso prazer é congregar junto da Irmandade. Nós não forçaremos que você deixe os teus costumes, a tua igreja, a tua Irmandade, mas nós temos prazer de fazer um culto em louvor, para louvor e adoração ao nosso Deus. Nós buscamos agradar ao Senhor, precisamos estar juntos em comunhão ao Senhor, irmãos. Também a nossa recomendação para que, nesses tempos festivos principalmente, os irmãos, as irmãs, as famílias, cuidem dos mais idosos, cuidem das crianças, porque em tempo de confraternização, os cuidados é normal que a gente diminua o nível de cuidado, e a pandemia, ainda que, em que pese, a vacinação esteja iminente, a imunização da sociedade seja iminente, mas poderemos ainda sofrer algum dano. Então, recomendamos a todos os irmãos que reforcem os cuidados na sua casa, junto à sua família, no seu ambiente de trabalho, tomando as precauções básicas de higienização, afastamento social, estando em uma aglomeração que não fique muito perto de uma outra pessoa, havendo qualquer sintoma que você possa fazer uma quarentena, até que as coisas se coloquem no lugar. É um tempo único que a sociedade está vivendo, mas pela misericórdia do Senhor, logo estaremos livres dessa pandemia também. Mais algum anúncio, irmão Bruno? Irmão Tiago, algum anúncio? Não? Se não há mais anúncios, amados, vamos cantar mais um hino, o hino 254, 254. Amém.
Aleluia. A rádio é 101.3, segunda a segunda. 6 às 8. E o app? Nós, irmãos, aos irmãos que talvez não saiba, principalmente na região de São Paulo, tanto o irmão Bruno quanto o irmão Tiago, eles são responsáveis pela programação da Congregação Cristã Apostólica nas rádios de São Paulo. Nossa programação é transmitida na rádio 101.3, aqui na região metropolitana de São Paulo, de segunda a segunda, sempre das 6 às 8 da manhã. E nós convidamos aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que no caminho para o trabalho, no caminho ou no início da sua manhã, nas suas atividades cotidianas, nós te convidamos a ouvir a nossa programação, que você possa ter um tempo no início do teu dia, um tempo com Deus, um tempo de comunhão, um tempo de alegria. O irmão Tiago está sempre buscando levar comunhão no início do teu dia. É um trabalho, é um esforço que os nossos irmãos fazem, e nós convidamos a todos que possam participar, não desta programação, que possam participar dessa bênção que o Senhor colocou para nós, que o Senhor colocou na nossa vida. Caso você seja de fora de São Paulo, você pode acompanhar também a programação da Cristã Apostólica através do aplicativo. Nós temos, seja no Android ou no ambiente da iOS, da Apple, você pode buscar o nosso aplicativo, que é CCA Cristã Apostólica. Coloca lá, CCA Cristã Apostólica. Ali você vai encontrar a programação nossa na rádio, todos os dias, das 6 às 8 da manhã. Você também vai poder ouvir os hinos orquestrados que nós cantamos e tocamos nas transmissões do culto online. Então é um tempo de você recebe e busca e encontra um tempo de adoração, de comunhão. Nós ouvimos tanta notícia ruim, nós ouvimos tanta notícia desconexa. Às vezes a gente acredita numa programação e aquela programação ela é tendenciosa. Nós acreditamos tanto em tantas coisas, não é verdade, irmão? Nós te convidamos, se afaste um pouco das questões do mundo e se achegue um pouco mais a Cristo. Esqueça um pouco de ouvir as músicas de sertanejo, funk, rock. Eu não sei qual é o que você gosta de ouvir, mas nós te convidamos que você possa ouvir os hinos que nós gravamos, somente orquestrado. Pode ficar despreocupado que não vai ter a minha voz de taquara rachada cantando, nem do irmão Rodrigo, nem do irmão Tiago. Vai estar só os músicos tocando em comunhão. Então, te convido que você faça essa troca. Troque no teu dia a dia aquelas informações que te deixam perturbado, que te deixam aflito, que te deixa descrente com a tua vida, com o teu futuro, com o teu país, e ouça a nossa programação. Nós não somos melhor do que ninguém, mas pode ter certeza que a nossa preocupação é agradar a Deus e elevar ao Senhor um louvor perfeito. Somos fracos, errantes, aliás, erramos muito, porque somos humanos como você, mas juntos buscaremos agradar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Tá bem assim, irmãos? Tá bem? Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Tiago, tem a palavra? Não. Vamos ler, amados irmãos, com a ajuda de Deus,
no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Iremos ler do verso 24 ao 31º. 1 Samuel 15, verso 24 ao 31. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela borda da capa e as rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me. Porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra conhecida que o Senhor tem nos despertado nesse dia, numa passagem simbólica, numa passagem, uma transcrição importante para o povo hebreu, para todos nós que louvamos a Deus. Porquanto, amados irmãos, a Bíblia é uma transcrição de assuntos que se repetem. A vontade de Deus de abençoar um homem, uma família, um povo, e esse povo, esse homem, essa mulher, essa família, vindo a praticar a iniquidade, a reincidir em pecados, a reincidir em erros. E o Senhor, irmãos, vem e castiga, e troca, e substitui, mas Ele também perdoa. Entretanto, amados irmãos, a grandeza do homem, a grandeza de uma mulher, de um povo, faz com que o ego se torna tão grande que acaba que não há espaço, muitas das vezes, para a existência de Deus no coração dele. Quantas vezes você que nos acompanha, que participa desse culto, quantas vezes você já assistiu alguém bater no peito e falar que comigo é assim, comigo é desse jeito, comigo é daquele jeito, porque eu faço, eu aconteço? E a pessoa vai se esquecendo que sobre todas as coisas há um Deus.
que sobre todas as coisas há o desígnio do Eterno para as nossas vidas. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, bem-aventurado a todos nós que, se estamos na presença do Senhor nesse dia, não é porque temos um ego descompassado dentro de nós, ainda que erremos, ainda que pequemos, seja em pensamento ou obra, mas se nós estamos na presença do Senhor, é porque nós acreditamos, confiamos que a nossa vida tem um governo maior do que a nossa capacidade. Só que não foi assim com Saul, irmãos. Saul foi escolhido e foi ungido para ser rei em Israel. E diz as Escrituras que ele era um jovem quando foi ungido, e ele era belo, ele era alto, ele era o mais alto do ombro para cima, dá-se a impressão logo que ele era uma pessoa muito alta, de uma grande presença entre o povo. E ele governou, foi honrado, mas conforme a honra dele, as conquistas iam acontecendo, ele ia se afastando de Deus. Ao passo que, se nós lermos o verso 30 novamente, está escrito que ele declara que ele pecou, mas ele pede ao profeta que o honre diante do povo dele, do rei, e que o profeta Samuel possa voltar com ele, o rei, para que juntos possam adorar ao Deus do profeta. Como que Deus vai abençoar um homem que ele já não é mais o Deus dele? Ele era o Deus, deixou de ser o Deus de Saul e passou a ser o Deus do profeta. Bem-aventurado nós, bem-aventurado você, que o seu Deus fala contigo, te orienta, te corrige, te abençoa e te guarda. Que possamos estar com a nossa consciência sempre plena do poder e do governo de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos. Aqui nós lemos um parágrafo que você pode encontrar inúmeros exemplos iguais a esse na Bíblia, a respeito da iniquidade de um homem. O homem pode transgredir, o homem pode negar a Deus. Se no momento de grande aflição, se no momento de grande perturbação, o Senhor o sabe e aceita o perdão, aceita quando ele vem e se confessa. Lembremos-nos de Pedro, que mesmo tendo negado a Cristo, mas depois o Senhor o colocou como cabeça e permitiu que sobre ele descesse a presença e o governo do Espírito Santo. Então todas as coisas não são, irmãos, pode acontecer muita coisa com o povo de Deus, numa fragilidade, num tempo de perseguição, num tempo de prova, mas há a iniquidade no meio de nós, a iniquidade no meio dos povos. Se não fosse assim, a Bíblia não nos traria tantos exemplos. Mas sobre todas as coisas há o governo de Deus, porque o Senhor não muda o plano sobre o povo. O Senhor troca o líder, repreende, substitui o rei. A partir desse momento em que Samuel se afasta de Saul, depois dessa adoração que fizeram ao Deus de Samuel, que é o nosso Deus, nunca mais ele se encontrou mais com Saul. E a partir de então, o Senhor o guia, ele vai e unge ao jovem Davi, que por permissão de Deus não tinha os atributos de Saul. Não era belo, não era alto, não era de destaque, mas teve um coração sincero
e a valentia para defender o povo de Deus. Teve seus erros, mas recebeu do Senhor sempre o perdão, porque tinha um coração derramado na presença de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor hoje não repreende, a palavra do Senhor hoje abençoa e anuncia que ainda que o Senhor tenha que trocar alguma liderança, algum poder, alguma coisa na sua vida, mas a palavra vai se cumprir no meio da sua família. Porque o Senhor não mente, o Senhor não muda, o Senhor confia, determina e abençoa os teus projetos, os teus planos e o teu coração, por ser um coração sincero. Entenda, o povo começou a sofrer dano pela iniquidade do líder. O povo começou a sofrer dano pela iniquidade do rei Saul. O mesmo Deus que permitiu, que o separou, que o ungiu, ele se esqueceu, ele negou, ele adorou outros deuses. Assim como fez Salomão, assim como após a morte de Salomão, por 40 anos os povos se separaram entre Reino Norte e Reino Sul e adoravam a Baal, a outros deuses, até que o Senhor levantou Elias para repreender o povo. Entende, irmãos, há sempre uma força contrária trabalhando contra os planos de Deus na sua vida. Mas hoje o Senhor manda essa palavra para renovar o teu ânimo, para renovar a sua expectativa e a sua fé. Não desfaça os seus planos que você fez com a benção de Deus. Não desfaça os planos que você tem, que já foram confirmados por Deus. Passa os céus e a terra, mas as promessas do Senhor não passarão na tua vida. E o Senhor hoje anuncia, ainda que haja mudança de liderança, ela acontecerá para beneficiar a promessa que há sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre a saúde dos teus filhos, da tua família. Porque, irmãos, nós pensamos sempre no poder emanado a respeito de um mundo financeiro, a respeito de uma liderança, a respeito de um governo, de uma empresa, de um país, de uma igreja. Porque quando fala em poder, lembra-se sempre do homem. Mas há forças, irmãos, que nós não enxergamos. Há forças espirituais que nós não vemos. E o Senhor confirmou os teus projetos, confirmou os teus planos, e se há algo que impede acima dos teus planos, o Senhor destrói e eleva você para ocupar aquele lugar. É a palavra, é o projeto de Deus, é a palavra operando na tua vida, seja na vida familiar, seja nas enfermidades, nas tribulações, descanse no Senhor. Hoje o Senhor não muda o projeto em virtude das dificuldades. Hoje o Senhor tira aquilo que te impede e renova os votos de bênção, e renova os votos de promessa, para que você possa exaltar o nome do Senhor pelos favores dele recebido. Mas que tenhamos em nós, irmãos, a consciência que os favores do Senhor são por nós recebidos de maneira imerecida, e que nunca você possa bater no peito e falar: fui eu. Realmente eu sou muito inteligente. Realmente eu tenho muito dom. Realmente eu sou mais esperto. Eu sei vender, eu sei fazer, eu sei criar. Eu que criei essa fórmula, esse produto, esse medicamento. Não.
Que na sua vida haja o governo e a dependência, permanência dos favores e da misericórdia do Senhor declarada pela sua boca. Porque aquilo que declaramos, o Senhor sela no céu. Seja afastado de nós toda iniquidade, todo projeto de poder que nos afasta do amor de Deus e que se afasta de nós a realização dos projetos e dos planos de benção que o Senhor tem para as nossas vidas. Recebamos essa palavra, recebamos essa proteção para nós, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para aquilo até que você não tem, mas que o Senhor te dando, haverá proteção de Deus sobre tudo o fruto do trabalho das tuas mãos. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Em agradecimento, irmãos, a esse culto, a essa palavra, vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, aos teus pés, rendendo-lhe graças dessa vez pelo santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças damos a Ti, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela, Senhor, a comunhão que Tu tem nos dado, pela oração que tem dado à igreja, que temos certeza alcançou o trono da Tua glória, pelos conselhos, pelo convite que fizemos ao Teu povo, Senhor, para que possa nos acompanhar também nas programações da rádio, do aplicativo, da internet. Nós Te agradecemos maiormente, Senhor, pela Sua santa, bendita e poderosa palavra. Temos certeza, Senhor, que hoje, pela Tua palavra, houve um quebrantamento de algum encanto que nos afasta de alcançar as bênçãos que Tu tens nos prometido. Ainda que mude, Senhor, os céus e a terra, ainda que mudem os líderes, ainda que mudem os governos, mas a Tua palavra cumprirá no meio do Teu povo. Graças damos a Ti em tudo, Senhor. Que havendo mudanças, se houver modificações, que pela Tua palavra sentimos dessa maneira, que o Teu povo seja abençoado a todo momento e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Teu santo nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento a esse culto, irmãos, vamos cantar o hino 57. Obra do
Bem, meus irmãos, agora, próximo culto de domingo, só ano que vem. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que tenhamos dias de paz, de prosperidade e de confiança que o Senhor muda o mundo, mas não muda as promessas que tem nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Que tenhamos uma semana abençoada, próspera, de realizações, e que o Senhor possa confortar os corações, dar alegria, virtude, esperança, e que Ele possa realizar sonhos nessa semana que nós estamos entrando. Que recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.